Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, que possamos aproveitar, né? Já que estamos aqui, vamos aproveitar esse momento, procurando assimilar os ensinamentos que a doutrina espírita nos fornece, que nos falam diretamente a razão. Isso a gente tem que ter certeza, porque não fala só na parte emocional, religiosa. O Espiritismo é a única religião que atinge a razão. Aí sim, através da fé raciocinada, nós passamos a entender os porquês, né? Que a nossa irmã Sueli vai falar aqui, né? Os porquês que acontecem, casos aí como aconteceu esse acidente, né? Hoje, aqui horário do Brasil, de 1 e pouco da manhã. Então, vamos procurando entender e vivenciar com confiança em Deus, né? Vamos procurando já nos interiorizarmos, nos elevarmos através da prece para passar para nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse instante que estamos tendo, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, falando sobre o necessário e supérfluo. Boa tarde para todos nós. Hoje nós, infelizmente, fomos despertados com uma notícia ruim, né, desse acidente que levou o time inteiro, né, de futebol, que jogou domingo. Então, realmente, é uma tristeza muito grande, familiares todos, né? A gente tem que orar muito, pedir muito a Deus para fortalecer a família, porque são perdas, né, assim, irreparáveis na atual encarnação. Realmente é uma coisa triste demais e a gente tem que passar por isso, não faz parte da nossa existência aqui na Terra, né? Mas dentro de todo esse contexto triste, né, a gente vai observando as coisas que vão acontecendo por conta de tudo isso aí, e a gente vai vendo aí como que a gente aprende com os espíritos sobre essas tragédias, sobre tudo isso, né? Quando a gente lê no livro dos espíritos, que seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis, se não estiver no seu momento, não vai, né? Então nós temos alguns sobreviventes ainda, que muito machucados, a gente não sabe nem se vai continuar nesse plano ainda, né? Mas alguns, se ficarem, terão que se readaptarem a uma vida mais complicada, porque os ferimentos são muito graves. E outros que iriam viajar e não foram, né? O filho, parece, do técnico mesmo, não foi, porque estava com problema com o passaporte, sempre viaja junto, não foi. Então, não tinha que ser, ele não tinha que estar lá, né? Esse tipo de acidente, esse tipo de tragédia é, aos olhos do mundo, uma fatalidade, porque a equipe toda que estava ali não estava no controle do avião, só a tripulação, né? O comandante e o copiloto, mas o grupo todo que estava ali não teve participação nenhuma nisso, né? Então, é o que aos olhos do mundo considera-se uma tragédia. Mas sabemos que esse gênero de morte, ele é escolhido pelo espírito para fazer um resgate kármico, né? Então, mas todos teriam que estar todos juntos ali
porque estavam resgatando algo que todos juntos fizeram? Não necessariamente todos juntos fizeram, né? Mas todos que ali estavam, na escolha das provas, escolheram uma morte trágica. E aí, né, as coisas vão se juntando e as coisas vão acontecendo, e somos todos instrumentos de Deus nessa terra, né, para que as leis dele se cumpram na terra. Então só vai se tiver realmente na hora. Se não tiver, não vai embarcar, né? Vai acontecer algo que realmente a pessoa não vai estar presente no meio daquela tragédia, se ali ela não tiver, né, que passar por essas coisas. E tantas outras coisas que a gente está vendo acontecer, que também, diante dessa tragédia, assim, ameniza um pouco o sofrimento das pessoas, ver a solidariedade de todos, né, desse grupo todo. Esse grupo esse time que ia jogar com eles, já era campeão, foi campeão na última vez, né? E quer dar o título para eles, quer que eles sejam, né, campeões, mesmo sem jogar. E parece que toda a renda que eles vão ganhar, né, o vencedor e o vice, o campeão e o vice, eles querem reverter para esse time que aconteceu tudo isso. E aí a gente vai vendo, no meio de tanta tristeza, essa preocupação toda também acima dos interesses pessoais. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê que o interesse pessoal é o que mais nos prende a esse mundo, é o que mais nos inferioriza, quando a gente bota os nossos interesses acima de tudo. E ali, nesse meio dessa tristeza toda, né, a gente está vendo que ninguém está pondo os interesses acima das coisas ali. Pelo contrário, né, todos estão solidários, todo mundo se unindo. São times que competem no campo, sim. São adversários no campo, mas não são adversários na vida, né? Não são adversários diante de Deus, são irmãos. Então, ninguém consegue escapar de uma tragédia se tem que estar nela. Mas todos aqueles que lá não estiveram, né, que não estiveram nessa tragédia toda, estão aí preocupados, todo mundo orando muito, pedindo muita força para os familiares, porque é muito difícil, né? A perda de pessoas queridas é uma dor que não cessa, né? Ela não cessa. Na atual encarnação, ela não cessa, ela diminui. Ah, o tempo se encarrega. Não, o tempo não se encarrega. O tempo não apaga as coisas. O tempo tira de foco. É diferente. É diferente dele amenizar, dele apagar a dor de uma perda. Não é. Ele não apaga. O tempo não apaga nada. Continua vivo da nossa memória, no nosso sentimento, nas nossas emoções. Ele não apaga. Apenas tira de foco, porque é importante que a gente continue a viver. É importante que a gente continue a dar sequência à nossa vida na Terra, porque a vida não termina com a morte. Né? Então, os nossos entes queridos estão junto de nós, em nossos pensamentos, mas não vivem nos nossos pensamentos apenas. Eles vivem também nos nossos pensamentos. Mas eles vivem, literalmente eles vivem, porque o importante é a alma, não é o corpo. Então, eles vivem. Eles estão vivos, passando agora aquela situação completamente difícil, né, para todo mundo. Não é uma regra, para uns mais do que para outros, mas cada um terá seu momento para sair dessa terra, né? Há sempre um momento triste, que é sempre triste, nunca. Por mais que seja, não existe uma morte bonita. Né? Às vezes fala assim, teve uma morte bonita. Não, bonita no sentido de não ter sofrido, de ter vivido bem, de ter passado pela vida, conquistando seus objetivos e tudo, né? Então poderíamos considerar nesse sentido assim. Mas é sempre sofrida, em qualquer idade, em qualquer tempo. Às vezes nós temos uma pessoa idosa na nossa casa
que claro que já deva estar com algum probleminha de saúde por conta do desgaste da matéria, né? Mas a gente também não acha que é hora de perder, né? Não acha. Mesmo que aquela pessoa esteja doente, alguém que esteja, a gente sabe que está passando por dificuldade, todos fazem muita falta. Todos, ao partirem, fazem muita falta, deixam muita saudade, né? Mas é aquela história, a gente tem que entender que já que a gente não é daqui, um dia a gente sai, e não somos só nós que saímos, né? Tem um determinado momento na vida que nós temos que devolver as joias emprestadas a nós por Deus. Porque esse tesouro é dele. Esse tesouro é de Deus, não é nosso. Ele nos empresta joias do seu tesouro. E a um determinado momento, nós temos que devolver essas joias. Ou alguém nos devolver, né? É a lei da vida. Então, essa compreensão não torna, né, a pessoa mais dura. Ah, porque aí eu não vou chorar, eu não vou lamentar. Não, de forma nenhuma. Compreender a morte dessa forma não torna ninguém mais endurecido, né? Não torna. Torna a pessoa mais consolada, sabendo que o seu amor não morreu. Ele está em outra dimensão, que também a gente vai entrar quando daqui sair. E se sair no tempo certinho, provavelmente vamos encontrar com eles. Uma vez que a gente já se encontra, só não lembra, né? Em sonhos, a gente, ao se libertar do corpo físico, nós entramos na dimensão espiritual e ficamos de igual para igual com os desencarnados. Só não lembramos. Quando voltamos para o corpo físico, o arquivo às vezes não fica no nível de consciência. Mas nós nos encontramos, eles estão juntos de nós e isso faz parte da nossa vida. Ainda somos espíritos muito inferiores e estamos num planeta cuja morte é necessária para a gente fazer uma avaliação da nossa vida, né? Ver em que a gente está colocando tantos valores, né? Nesses momentos a gente começa a refletir muito até sobre essa questão aí, ó, do necessário e do supérfluo. Eu nem coloquei nos nossos slides essa questão aqui de O Livro dos Espíritos, porque nós vamos mais para frente e ela é a 922. Né? Mas eu só vou adiantar a leitura dela, porque tem outras abordagens sobre essa questão, para a gente iniciar aqui a nossa conversa de hoje. Na 922, Kardec pergunta assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Então, há algo que possa nos garantir uma felicidade para todos os homens? A felicidade relativa, porque, como Jesus falou, a felicidade não é desse mundo, né? Mas aqui, estamos na Terra, gostamos dessa vida, gostamos da nossa vida aqui, das pessoas, dos relacionamentos que fazemos, né, da família que temos. Então, será que a gente consegue ser um pouco feliz de verdade aqui na Terra? É a pergunta que Kardec faz. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Quer dizer, generalizou, todos os homens. Olha o que eles respondem. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Né? Então tem tudo a ver com esse nosso assunto de hoje, mas nós ainda vamos chegar a essa questão aqui que a gente está um pouquinho mais para trás. Então, na verdade, é exatamente isso, não é? Um exemplo assim grosseiro, né?
Uma pessoa que trabalha como empregado de alguém, né? Ela não tem a empresa, não é dela, ela é apenas um empregado dessa empresa. Todo dia ela chega lá no horário dela trabalhar, faz lá o serviço delas, dá o horário de ir embora, ela vai embora, né? Vai para casa, descansa a cabeça, dorme, fica com a família. Se acontecer alguma coisa com a loja, com a empresa, o que for, quem vai ter que se enrolar e esquentar a cabeça é o dono da empresa. Então, todo mundo paga um preço para ter o que tem, né? Muitas vezes é fácil falar assim, queria ser um empresário. Vai ver o que é ser um empresário. Tudo que tem que fazer, né? Todos os encargos de uma empresa, né? Tudo que acontece é muito difícil. Então, aí a gente vê muitas vezes que a pessoa que tem apenas o necessário para ela fica mais tranquila, que ela tem que se preocupar um pouco menos. Né? Eu conheço uma pessoa que tem condições de ter uma empresa, até da própria função que desenvolve, né? Extremamente competente, mas falou, Deus me livre, quero ser empregado, não quero ter nada, porque é um aborrecimento atrás do outro, que já há muito tempo já teve uma empresinha pequena, mas olha, é muito aborrecimento, eu quero sombra e água fresca na minha vida, eu não quero me preocupar com essas coisas. Então, todo mundo paga um preço. É por isso que essa questão do necessário e do supérfluo é muito relativa a cada um, às aspirações, aos objetivos de cada um. Mas essa medida que os espíritos nos dão, ela continua sendo relativa. Está aqui. Eles falam assim, né? Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Não vamos entender essa posse do necessário aqui, né? Aquelas condições mínimas de existência, não é isso. É a posse do necessário que cada um vê para si. É relativo. Né? Não vamos achar que, como a gente vai ver aqui, que os espíritos comentam isso, que ter conforto, ter a sua moradia do jeitinho que você quer, isso não é pecado para ninguém, isso é conquista. E se você acha que isso é necessário para você, é necessário para você. Então, todos os aborrecimentos, tudo que você vai ter por conta disso, não vão pesar tanto para você. Pode pesar para outro, mas para você não vai. Porque aquilo é importante para você, então você vai dar conta rapidinho daquilo ali. Então, é a questão desse necessário aqui, para a vida material, a posse do necessário, né? E para a vida espiritual, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, isso continua sendo relativo, cada um que vai fazer, né, a sua avaliação aí. É importante aqui, ó, entre no compasso. Vamos, Bagueira, entre no compasso e o necessário para viver você terá. Esse entrar no compasso está metafórico aí. É para nós também. Aliás, filme infantil é uma maravilha, né? As imagens são para as crianças e a mensagem para os pais. É muito bom, né? Tem muito conteúdo. Né? Ele fala uma coisa que ali, eu acho que eu não botei essa parte, que eu fiz, eu só coloquei alguma coisa ali. Ele fala, não perca tempo na musiquinha em procurar o que você não acha. Isso é outra coisa muito importante. A gente ter cuidado com as nossas aspirações, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. Vamos ter os sonhos que a gente sabe que pode realizar. Ficar procurando aquilo que não acha é ter sonhos que a gente sabe que não vai conseguir realizar, porque está acima das nossas capacidades, da nossa potencialidade. Aí é um supérfluo que vai nos fazer realmente sofrer. Isso é para todos, isso é geral. É desnecessário sonhar aqueles sonhos que a gente não pode alcançar. Cada um é que vai saber qual que pode.
Então, esse entre no compasso é muito interessante, porque se a gente foge do compasso, né, se a gente foge da realidade nossa, a gente vai querer coisas que a gente não pode alcançar, né? Então, eu uso o necessário, somente o necessário, porque o extraordinário é demais. Continua sendo, né? Continua sendo relativo, não tem uma medida, mas nós é que vamos fazer isso. O extraordinário é sempre demais. É sempre algo que vai nos trazer problemas, né? Mas cada um é que vai saber a medida, né, da sua necessidade aí. O sensato conhece o limite do necessário por intuição. Mas muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências, quase sempre sofridas. A gente sempre vai receber a lição para aquilo que a gente está querendo aprender, né? Quando o aluno está pronto, o professor chega, né? O professor está lá para ensinar. E quando é que um aluno está pronto? Quando ele realmente vai aproveitar aquela lição. Na maioria das vezes, nós só estamos prontos quando a gente começa a apanhar muito, né? Quando a gente começa a sofrer muito, aí a gente entra no compasso. Aí a gente aceita, a lição vem, porque o professor é a dor, né? É a dor que aparece. E tudo que vem é para realmente nos colocar no compasso. Se a gente anda no compasso, não tem dor para nos colocar nele, porque a gente já está. Mas quando não está, não tem jeito, né? Todo aquele que assambarcar os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário, desobedece à lei de Deus e terá de responder pelas privações que ocasionou. Não vamos entender aqui aquele conforto que a gente tem, as coisas que a gente tem, que a gente considera necessário para a gente, e outros que não tem. Não é esse o caso. Não é esse. Né? Apenas, olha só, o que eles falam aqui. Todo aquele que assambarcar os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário. É quando a gente tira do outro. É quando a gente prejudica o outro para ter. Aí é diferente. Agora, aquilo que você conquistou com o seu trabalho, né, com o seu esforço, com a sua competência, não está nesse caso aqui. A gente não vai deixar de usufruir o que a gente tem, né, de gostar do conforto que a gente tem, porque o outro não tem. Não é esse o caso. Nós estamos num plano material muito inferior, em que a desigualdade é fundamental para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. A gente já até comentou isso aqui. Não é sair distribuindo os bens, né, que vai resolver o problema. Não é essa prodigalidade que vai fazer de ninguém superior ao outro. Não. É empregar bem aquilo que tem. Né, empregar bem a sua riqueza, a sua profissão, fazer tudo direitinho, de acordo, né, com a própria consciência também. Porque a consciência só vai nos cobrar aquilo que a gente já entender que é um erro. Senão não vai. Né? Perguntaram ao Capone uma vez se ele achava certo ficar matando os outros. E ele falou, é uma questão de negócios. Eles estavam atrapalhando os negócios dele. Ele ia lá, anulava a criatura da terra. Então, para ele, isso era normal. Para ele, isso era certo. Estavam atrapalhando, estavam no caminho dele. Então, ele não tinha alcançado um nível evolutivo para entender que aquilo ali está errado. Para ele, aquilo ali era certo. Me atrapalhou, eu elimino. Está fazendo mal? Tá. Mas para ele não. Então, a consciência não fazia doer. Aí vai ter que viver, vai ter que sofrer, vai ter que ter grandes lições de dor e sofrimento no decorrer da sua caminhada evolutiva para entender que isso está errado. Mas para ele, no momento, não está. Então a nossa consciência só nos cobra aquilo que a gente já entende ser errado. Aquilo que não está certo. Mas aí não vai deixar de ser mal, não vai deixar de ser um erro, porque a gente não entendeu. É errado, a gente que não entendeu. Então a consciência não nos cobra agora, mas vai nos cobrar
com certeza um pouco mais para frente, né? Assim que a gente tiver melhor. Então essa questão aqui tem que ficar bem entendida assim, né? Então essa é se proporcionar o supérfluo em prejuízo daqueles que não têm sequer o necessário, por prejuízo mesmo. A pessoa que puxou o tapete do outro, que tirou, né? Que é o que a gente está vendo acontecer aí na nossa terra aqui atualmente, né? A gente está tendo que pagar aí uma conta que a gente não comprou, né? A gente não fez. Isso também, entre aspas, né? Que ninguém chega lá por acaso, né? Sozinho, né? Chega lá pelas nossas mãos também. Comentário de Kardec. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Isso aqui é muito importante entender. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Então, somente a pessoa sabe o que é necessário para ela. Ah, mas precisa ter 200 pares de sapato no armário? Se ela achar que é necessário para ela, vai ter. Ninguém pode falar, ah, não, mas você só tem que ter 2, porque você só tem 2 pés. Ninguém pode estabelecer o que é necessário para um, o que é supérfluo. Ninguém. Cada pessoa é que sabe se ela precisa disso ou daquilo. Então, ela vai responder depois para a própria consciência dela se aquilo que ela considerava necessário era. Se não for, vai chegar um momento que vai ser mostrado para ela que não é. Vai chegar a hora que ela vai ver. Né? Aí a própria consciência vai dizer para ela. Eu até já contei esse caso aqui, foi até engraçado isso, porque ela me ligou, ela falou assim, uma vez a gente estava conversando, até uma prima que eu tenho, uma vez a gente estava conversando sobre essa questão de valor que a gente dá, né? Sabe que eu entendi direitinho depois com uma coisa que me aconteceu? Ela foi comprar uma mesinha para a casa dela, que ela estava decorando a casa dela, foi comprar uma mesinha para a casa dela. Aí ela passou numa loja, ela viu a mesinha que ela queria, igualzinha aquela que pensou, tudo bonitinho, mas ela não pediu para guardar. Ela, na hora, não estava com dinheiro para comprar, ela estava fazendo uma caminhada, nem bolsa ela estava, então realmente ela não pensou nisso, ela não comprou, ela gostou. Aí ela falou assim, amanhã vou lá, pensou, amanhã volto aqui e vou comprar minha mesinha. Devia ter reservado. Quando ela chegou lá no dia seguinte, a mesinha tinha sido vendida. Ela ficou numa tristeza tão grande, por causa de uma mesinha. Ela ficou tão triste. Ela falou, olha, eu chorei na loja. Você acredita que eu chorei na loja? Eu falei, acredito, porque para você ela era importante. Era necessária aquela mesinha para o seu canto lá. Ela falou, pois é. Na semana seguinte, o meu pai passou mal, teve que ir para o hospital e teve que amputar a perna. Chorei muito, de verdade. Ali eu fiquei muito triste. Ali eu vi a diferença das coisas. Né? Eu chorei por causa de uma mesinha. E depois eu chorei porque meu pai perdeu a perna. Eu falei, pois é, minha filha, mas olha só, não é porque aquilo ali era pequeno, né, uma mesinha, que não deixou você chateada. Esse negócio da gente ficar assim, quer ver? Você está chorando porque você não tem as coisas, você está essa vida, está reclamando da vida, aí passa aquele filme do sujeito que não tem braço, que não tem perna, aí o outro que a cabeça é virada para trás. Gente, a pessoa não tem os braços, ou outros não têm as pernas. Isso faz parte do mapa kármico de cada um. Não é por causa disso que a gente não vai se chatear e se aborrecer com aquele problema que é nosso, que não é de ninguém, é nosso, mas que também nos incomoda muito. Não é? Não vamos comensurar dores. Cada um reage de uma forma. Uma dor de cabeça para um pode não ser nada, para outro pode ser muito, e ele sofrer muito com aquela dor de cabeça. Só porque o outro não tem perna, aquele que está com dor de cabeça não pode achar que a cabeça dele não pode doer. Não é assim. Né? Claro, não vamos medir aí. Lógico que a pessoa ter uma deficiência física
que vai lhe causar dificuldades de convivência, para ele viver, para ele, né, interagir com as coisas e tudo, é triste, é terrível. Mas isso também faz parte de todo um contexto, né, de escolha das provas. Ninguém nasce com teratologias físicas por acaso. Não é um teste de natureza, né? A natureza não está sendo testada no reino hominal. No reino da inteligência inferior, sim. Porque os nossos irmãozinhos de inteligência inferior não têm livre-arbítrio. Eles não têm karma para cumprir. Então, o que acontece com eles é para nos fazer entender e fazer a evolução do princípio espiritual que eles estão desenvolvendo, que um dia vai se tornar um espírito humano quando passar por todas as experiências no reino da inteligência inferior. E isso não termina na Terra. A gente já passou por esses reinos e viu que essa evolução, esse elo perdido aí, não está na Terra. Por isso que ele está perdido, ele não é aqui, vai procurar e vai achar. Porque em mundos superiores nós temos também o reino hominal e temos o reino da inteligência inferior de uma maneira mais evoluída, e lá eles continuam fazendo a evolução daquele princípio espiritual. Então, na natureza desse reino, existem ainda, não é, as transformações, os testes da natureza. Agora, no reino hominal, não. Quando acontecem essas coisas, não resta dúvida que isso aí é um problema kármico, né? É um problema de natureza kármica que os espíritos estão resgatando aí um passado delituoso. Então, tudo é relativo, a dor é relativa, tudo. Cada um é que pode avaliar aquilo que é importante para ele. Se eu faço um julgamento de que o fulano não precisa de tudo que ele tem, eu estou errada a fazer isso. Primeiro que a nossa capacidade de julgar é muito pequena. A gente julga com muita superficialidade. Até eu trouxe aqui uma vez um julgamento, né, para quem que a gente escolheria, né, para dirigir assim o mundo, e 3 personalidades dando as suas características. Não falava o nome, né? Eu trouxe isso aqui, mas isso é muito conhecido, porque já circulou bastante isso aí. Então tinha as características de cada personagem, né? O que mais se habilitava ali pelas características que apresentavam era Hitler. E a gente ia escolher Hitler para comandar o mundo, que era vegetariano, era disciplinado, um monte de coisa, né? Então, olha só como que nós julgamos pela aparência. Então, quando a gente faz um julgamento, fulano tem muito, ele não precisa daquilo tudo. Primeiro que a gente não tem que fazer isso, né? Não tem que fazer esse julgamento. Quem sabe se precisa é o fulano e não o outro que está achando que ele não precisa. E ainda, né, que realmente, diante da lei divina, a gente avalia que ele não precisa daquilo tudo. Se ele acha que precisa, ele tem. O dia que ele aprender, que ele entender, aí ele vai receber uma bela lição e vai ver que realmente aquilo ali é supérfluo para ele. Aí ele vai, no decorrer da sua vida, do seu aprendizado, que está todo mundo aqui para isso, eliminando as coisas que ele achar que são supérfluas para ele. Isso faz parte, né, do nosso contexto todo evolutivo. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Isso também aqui não quer dizer que quando você tem bastante, quando você tem um patrimônio, que você tem um conforto, que você tem tudo muito mais do que outra pessoa, que você esteja ali causando privações alheias com aquilo que você tem. Você só estará causando privações alheias se você estiver tirando do outro. Se você não está tirando, você não está causando essa privação. E as coisas que você faz para desenvolver, para empregar o seu dinheiro, você também é que sabe quando você está fazendo.
Tanto que não tem que ficar aí trombeteando. Às vezes, quando morre uma personalidade que era até muito criticada pelo tanto de coisas que tinha, que reunia e tudo, depois as pessoas, quando vai embora essa pessoa para a dimensão espiritual, ficam sabendo quanto que essa pessoa ajudava, quantas instituições ela ajudava, quanta coisa boa ela fez, ela só não trombeteava. Então estava empregando parte do seu bem, da sua riqueza, para ajudar muita gente. E conseguiu o seu bem-estar, conseguiu todo o seu conforto, com o seu esforço, com o seu trabalho. Então não está tirando de ninguém. Então o seu bem-estar não foi com a privação dos outros, né? Tirando os outros. Se for, aí é diferente, né? Aí é outra história, né? Não tem de civilizados, isso aqui, né? A civilização não tem de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Então, nós não podemos considerar civilizado aquele, né, que tira de quem não tem, que dá golpe nos outros, que arma aqui e ali, né, que faz manobra aqui e acolá para conseguir muitos bens, muitas coisas, em detrimento dos outros, causando privações nos outros. Isso não é uma pessoa civilizada. De civilizado, né, não tenha nada. Na 718, Kardec pergunta se a lei de conservação nos obriga a prover a necessidade do corpo com tudo aquilo que o homem possa se alimentar. Exatamente. E é essa a resposta. A lei de conservação obriga-nos a prover a necessidade do corpo com tudo aquilo de que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a sua saúde. Bem claro aqui, ó. Sem prejuízo para a sua saúde. Não tem esse ou aquele alimento que seja proibido, que seja pecado, não tem isso. É proibido para aquela pessoa que não puder fazer uso daquele alimento. Mas para o outro, não. É como a questão, né, da alimentação animal, que vem essa pergunta aí, né? Essa questão, a doutrina espírita, ela não condena essa alimentação, ela condena o abuso dela. O abuso dela e o sofrimento causado a esse reino. Porque isso é que é o problema grande, é sério, né? Havendo abuso, aí há muito sofrimento, né? Por causa da quantidade realmente de fornecimento, né? Da necessidade de abastecer, né, todo mundo aí. Eu estava assistindo acho que foi domingo, quando eu cheguei do centro aqui, ainda estava dando aquele programa da Globo, aí estava lá uma pessoa fazendo propaganda e tudo, e aí falou que todos aqueles que ali estavam iam ganhar um Chester não sei se é da Perdigão. Eu olhei para aquele povo todo, eu fiquei imaginando na quantidade de bichinho que foi morto para distribuir para aquele povo todo que estava lá. Que coisa horrorosa aquilo, né? Que coisa horrível aquilo. Então, realmente, é o abuso, é a quantidade, é uma coisa desnecessária. Né? A gente vê que matas e matas são devastadas para criar pasto, né, para esses animais se alimentarem ali, para depois serem mortos. É uma coisa horrorosa aquilo ali. Né? É uma prática ainda que realmente há que se rever, né, algumas coisas, até porque esse abuso faz mal para a saúde. Então está aqui a orientação dos espíritos. Ó. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo com tudo aquilo que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a sua saúde. E a gente sabe que o abuso, né, dessa substância, da carne, né, é altamente prejudicial à saúde. Existem pessoas que não podem nem passar perto, né? Outras já têm necessidade, cada um é que sabe. Agora, necessidade de fazer o uso, realmente, o abuso, né,
um uso dentro do abuso dessa alimentação é prejudicial à saúde das pessoas. Isso aí todo mundo sabe, né? O bem-estar é um desejo natural e não é censurável por Deus se não for conquistado à custa de alguém e se não enfraquecer as forças morais nem as forças físicas. Isso aqui vem confirmar aquilo que a gente estava comentando sobre a questão do conforto, do bem-estar, né, daquilo que a gente acha necessário para a gente. Então, o bem-estar, ó, é um desejo natural de todo mundo. Todo mundo quer ter sua moradia confortável, todo mundo quer ter um meio de transporte confortável, até porque o transporte público não oferece conforto nenhum para ninguém, né? Nenhum para ninguém, né, Abel? Abel teve coragem de subir a serra numa coisa desmontando. Eu ia ficar parado lá no Riviera pedindo um táxi para me trazer para cá. Então, realmente, não é pecado você querer um conforto maior. Nada disso. Está aqui bem escrito pelos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. O bem-estar é um desejo natural e não é censurável por Deus se não for conquistado à custa de alguém e se não enfraquecer as forças morais nem as forças físicas. Muitas vezes as pessoas abusam da própria saúde para obter bens. Trabalham sem parar. Fazem serões, não tem tempo para nada, não tem tempo para a família. Não tem nada, só trabalha. Para quê? Isso aí não precisa. Todo mundo sabe que isso é desnecessário, a menos que ela tenha que dar conta, né? Por conta de algo que ela tenha que pagar, que está acima das suas possibilidades, e é importante, aí ela vai ter que fazer. Agora, só para aumentar patrimônio, realmente ela vai ficar doente. Então, vai ter as suas forças físicas enfraquecidas e se ela não tiver numa prática lícita, também as suas forças morais enfraquecidas ou anuladas, né? Então, isso é que a pessoa tem que observar. Ela tem que analisar. Quando se fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu, quando li isso pela primeira vez, eu achei isso um absurdo tão grande. Eu falei, gente, que coisa esquisita é isso, tem alguma coisa errada. Quando eu escutei isso pela primeira vez, né, era bem jovem, eu falei, tem alguma coisa errada aí. Quer dizer que uma pessoa que nasce numa família que tenha um patrimônio bom, né, uma família rica, quer dizer que aquela criança já está condenada. Porque nasceu ali numa família rica, né? Ela não vai entrar no reino dos céus? Que coisa esquisita é essa? Né? Se o espiritismo não tivesse aparecido na minha vida pela dor, né? Porque foi pela dor, foi para entender algumas coisas, eu ia ser ateia, não resta a menor dúvida. Na menor dúvida. Se eu não tivesse conseguido a ser apresentada ao espiritismo da forma como eu fui apresentada, precisei da dor para isso, e muitos chegam pela dor, outros, né, melhor ainda, chegando só pelo conhecimento, eu não ia acreditar em Deus coisíssima nenhuma. Que Deus é esse, esquisito desse jeito, né, que vai falar que um rico não pode entrar no reino do céu? Então tem que ser pobre, tem que ser miserável para poder ganhar o reino do céu? Né? E realmente isso aí não fazia sentido, né? Claro que a gente vai buscando entendimento. Camelo, em hebraico, tem vários significados aí, mas pode ter como sinônimo um cabo muito grosso ou uma linha cheia de nós, né? O bicho, eu acho que nem é camelo que tem, não. Acho que é o dromedário que tem aquela corcova. Eu acho que o camelo nem tem. Tem uma diferença aí que eu não conheço. Né? Isso aí eu não fez parte da minha pesquisa, não. Mas eu vou até lembrar de procurar isso. Mas aquele caroção nas costas do bicho parece um nó ali, não é? Parece um nó. Então, camelo é isso. É uma linha cheia de nós, ou então um cabo muito grosso. E como que uma linha cheia de nós
vai passar pelo buraco da agulha. Quem costura sabe que não passa. Tanto porque a gente dá um nozinho para não passar, né? Mas quando a gente desfaz o nó, passa, né? Pois é. Então, quando é que um rico entra no reino do céu? Quando ele emprega bem a riqueza dele. Quando ele faz bom uso do dinheiro dele. Ele não precisa distribuir. O empresário que tem uma empresa que dá emprego para muita gente, que ajuda seus funcionários, que é solidário na dor, ele está empregando bem a sua riqueza, ele não vai entrar no reino do céu só porque ele é rico, porque ele tem uma empresa? Que isso? Não é coerente. Não é coerente com a justiça divina, não é? Então, quando um rico entra no reino do céu, é quando ele emprega bem o que ele tem. Né? A sua fortuna, ele emprega bem. E para empregar bem, não precisa sair distribuindo nada. Não é assim, dessa forma. Cada um é que sabe como pode auxiliar, como pode ajudar. O que não falta é necessidade de trabalhos voluntários. Se a pessoa não pode doar o tempo, se ela não tem bens para doar, ela pode doar o tempo, que é o que há de mais valioso. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho nada para doar. Ué, e o seu tempo? O seu tempo é o seu bem mais valioso. Porque dinheiro você ganha outro. Agora, tempo não ganha mais. O tempo que você gastou com alguém, com um trabalho, esse tempo não te retorna mais. Esse está gasto, não foi perdido, foi gasto. Perder é diferente. Então, você gastou esse tempo. Aí é importante, quer dizer, a pessoa não tem um bem para poder ajudar o outro, bem material, então ela doa os seus bens espirituais, seus bens morais. É importante isso, né? Então a gente tem que aprender que a caridade, como está lá, em que consiste a caridade, como entende Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aqui não está dizendo nada material. Então a mais importante é a caridade espiritual. Portanto, ninguém precisa ficar com dor de consciência porque mora bem, porque tem um bom meio de transporte, porque tem dinheiro. Não. Dor na consciência nós devemos ter, aí não é só aquele que tem, é o que não tem também, quando a gente não faz nada por ninguém. Quando a gente não ajuda ninguém. Quando somos egoístas e colocamos o nosso interesse pessoal acima de tudo. Dentro da nossa profissão também, né, a gente tem que ver como a gente está usando a nossa aptidão, os nossos talentos. Vamos prestar atenção como que a gente está usando o nosso talento. Porque na próxima, vem sem nenhum, né, para poder dar valor àquilo que tinha e não aproveitou. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Aqui não está perguntando se é pecado, não é contrária à lei natural, que é muito mais abrangente do que isso, né? Então, olha só, na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Isso aqui é muito importante, ó, segundo o que exige a sua organização. Tem pessoas que não se alimentam de carne nenhuma, né? Não são veganos, não, mas não são vegetarianos e nunca tiveram nenhum problema. Né? Nunca tiveram nenhum problema. Outros já tiveram. Então vai depender da constituição física de cada um. Mas o problema não está nisso, nesse uso, né, necessário muitas vezes desse alimento, porque, como eles falam, a carne nutre a carne, e é verdade. Existem algumas substâncias que a gente só vai encontrar mesmo nela, né? Agora, é o abuso. É o problema está no excesso, no abuso. Aqui diz assim a recomendação, ó. Tudo aquilo de que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a saúde é permitido. Só que essa alimentação aqui, lá naquela época,
não era problemática não, mas hoje está. Porque hoje está sendo prejuízo para a saúde. Por causa do abuso, eles são maltratados, eles são alimentados de forma errada, eles recebem doses imensas de hormônios e de tudo mais. O abate é extremamente cruel, fazendo que aquele animal coloque ali naquela parte física muita toxina, muito cortisol, muita coisa que prejudica a saúde. Isso tudo por conta do abuso, né? Por causa da demanda imensa de consumo desse alimento. Então, na verdade, hoje isso está fazendo mal, sim. Né? Então, não é a questão do alimento, é proibido comer carne. Não, mas está fazendo mal, sim. Os médicos estão todos avisando isso, que o abuso desse alimento está prejudicando demais a saúde. Muito câncer, né? Então, eles estão fazendo pesquisas que realmente estão, assim, assustando. E não é só isso. Os transgênicos... mas não tem prova. Tem sim, tem prova sim. A França agora fez um estudo que durou um ano, mas foi na surdina. Ninguém publicou isso, para que eles não recebessem pressões de todos os lados. Não se sabe ainda no ser humano, mas nos ratos, o milho transgênico causou tumores horríveis nos ratos. Não se sabe se no homem também. Agora, por que essas modificações genéticas todas? Por que esse abuso, né, com os animais? Por quê? Para aumentar a demanda, para crescer. Esse agronegócio, para crescer isso aí, porque dá muito dinheiro. Então, são os interesses acima das necessidades. Aí a gente vê que realmente, né, nós estamos abusando. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Mortificai vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a devorar o coração, e fareis mais pela vossa perfeição do que por meio de rigores que não mais pertencem a esse século. São aquelas práticas, até mesmo de alimentos, que não podem fazer realmente bem à saúde. Aí querem, mas fazem isso por conta de quê? Por conta de fazer sacrifício. Isso não causa nenhum bem a ninguém, né? Esse tipo de sacrifício, eu agora vou jejuar. Isso vai ajudar quem? Você vai jejuar, vai ajudar o outro a comer? Aquele que não tem alimento? Ele vai comer o alimento que você não está comendo? Se você vai tirar de você para dar para ele, aí tem até algum mérito. Mas fora isso, isso é uma ignorância, né? A gente fazia. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Que é que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Então isso aqui que é importante, né, para a gente entrar no reino do céu e não fazer sacrifícios que não vão ajudar a absolutamente ninguém. As privações voluntárias não têm mérito aos olhos de Deus. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. A única privação voluntária meritória é a dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que nos convida aos excessos e aos prazeres inúteis e retirar do necessário para dar aos que não têm. Isso realmente é meritório aos olhos de Deus. Agora, aquele sacrifício que a gente faz, que não ajuda nada nem ninguém, não adianta. A vida de mortificações no ascetismo, quando serve somente a quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta. Então é puro egoísmo isso, né? Não está fazendo nenhum bem, isso está fazendo para a sociedade ver e não vai ter nenhum mérito nisso aí.
Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Aí sim, isso aí vai fazer toda a diferença. Então, o importante é ter o suficiente. Como eu falei, cada um é que sabe o que é necessário e o que é suficiente para si. Desejo, então, quando dizemos desejo o suficiente para você, estamos desejando uma vida cheia de coisas boas, o suficiente para que a pessoa se ampare nelas. Só o suficiente para que continue a ter essa atitude radiante. Chuva o suficiente para que possa apreciar mais o sol. Felicidade o suficiente para que mantenha o seu espírito alegre. Dor o suficiente para que as menores alegrias na vida pareçam muito maiores. Bens materiais suficientes para satisfazer suas necessidades. Perdas o suficiente para apreciar tudo o que possui. A luz em número suficiente para que chegue ao adeus final. Né? Para que a gente tenha aqui todas as oportunidades de argumentar, de falar, de dizer, né? Tudo que a gente deseja. E para encerrar, palavras do Papa Francisco, que está assim surpreendendo. Eu sou fã desse Papa, porque ele é uma pessoa iluminada. A igreja precisava de uma pessoa assim, né? Ao envelhecer e nos tornarmos mais sábios, lentamente nos damos conta de que um relógio de R$300 marca a mesma hora que um relógio de 30. Uma carteira de 300 carrega o mesmo dinheiro que uma de 30. Aí há quem diga, não. Quem tem uma carteira de 300 tem muito mais dinheiro nela do que uma carteira de 30. Mas não é esse o caso. Isso aqui é no sentido literal. Uma carteira de R$30, ela pode carregar muito dinheiro ali dentro. Basta a pessoa que está com ela ter muito dinheiro. O que ele quer dizer aqui é exatamente que ela porta. Né? Ela com R$30, você pode botar ali muita coisa ali dentro, né? A solidão em uma casa de 30 metros quadrados ou de 300 é a mesma. Isso aqui é muito real, né? Espero que um dia perceba que sua felicidade interna não vem das coisas materiais do mundo. Não importa se viaja em primeira classe ou na econômica, você morrerá se o avião cair. Não é o caso aqui se você vai ter mais conforto numa que na outra. Não é esse o caso. É que se você tiver, vai cair, vai morrer quem está na especial, quem está na classe A e quem está na executiva. Vai morrer todo mundo, né? Espero que perceba que quando se tem amigos e irmãos, com quem falar, rir e cantar, isso é felicidade verdadeira. Então, está ali no Livro dos Espíritos, para a vida material, a posse do necessário, né? E para a vida moral, a confiança e a fé no futuro. Então, quem tem amigos e irmãos com quem falar, rir e cantar, isso é felicidade verdadeira. Porque não adianta, pergunta um pássaro que está dentro de uma gaiola de ouro, se ele é mais feliz do que o outro que está sem gaiolinha nenhuma apanhando chuva e tendo que buscar seu alimento. Se ele pudesse responder, ele ia preferir estar voando sem alimento nenhum e procurar seu alimento mais livre. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa ser livre. A gente precisa ter liberdade. E para a gente ter liberdade, nós temos que ter a posse do necessário e a confiança e a fé no futuro para ter a nossa vida em paz, para o nosso céu existir em cada um de nós, porque céu e inferno é uma questão de pensamento, né? De mente, de estado mental. Então que a gente aprenda muito com tudo que a gente recebe dos espíritos, porque nos ajuda a ser mais feliz na Terra o quanto a gente pode ser. Muita paz para todos.